Eu sou a professora Ana Maria, vou trabalhar com vocês ética no serviço público. Gente, pensa num tema maravilhoso, sério mesmo. Eu sou apaixonada por essa matéria, então eu sou bem suspeita de falar disso, porque eu acho um tema extremamente pertinente, considero um tema super bacana para o serviço público, porque eu acredito, acima de tudo, que esse tema ele possa ser um caminho para alguma espécie de transformação dos agentes públicos no âmbito da administração pública. Nós temos aí percebido um serviço público com necessidade de mudança, né? Todos nós sabemos disso, e essa mudança é advinda de quem? De você, futuro servidor público que está aí do outro lado me olhando, conversando comigo. Então já quero te deixar assim bem tranquilo em relação à disciplina. A parte filosófica dela a gente vai trabalhar com muito cuidado, e quero também dizer a você, meu querido aluno, que eu conto com você nessa seara, tá? Dizem que os trabalhadores são poucos e a seara é muito grande, né? Então tá precisando de gente com esse gás para fazer a diferença. Nada melhor do que aqui no Gran Curso Online, você com sua garra, você com sua convicção de que vai ser o mais novo servidor público aprovado, e a gente conta com isso também. Então vamos lá, começar a entender essa disciplina, que ela tem sido cobrada em todos os editais, em todo o Brasil. Tem caído muito essa disciplina, ela tem sido bastante cobrada, e eu quero deixar para vocês inicialmente um históricozinho básico que eu acho de extrema importância. Lá em 2004, há quase 15 anos atrás, quando eu iniciei minha carreira, nós tínhamos uma disciplina que os alunos, sinceramente, matavam a aula, sabe por quê? Muita gente lia o decreto 1171, decorava o decreto 1171, ia para uma prova e juro para vocês, o cara gabaritava. Porque naquela época a disciplina era cobrada de uma forma bem decoreba. Lembra disso? Bem decoreba? Só que aí, gente, de 2004 para 2008 houve uma mudança, especialmente no CESP, e aí ele começou a entrar no campo da filosofia. Quando o CESP entra no campo da filosofia, a gente começa a ter um problema. E o problema é advindo não somente de como essas questões elas tomaram um outro formato, no sentido de ficarem mais complicadas, mais difíceis, mas muito mais que isso. O novo servidor, você teria que então agora começar a pensar filosofia. Então, a disciplina tomou um modelo de filosofia, de forma que agora a gente tem que pensar, que analisar, a gente tem que produzir algumas coisas bacanas aí para a gente poder entender melhor essa disciplina. Então sejam bem-vindos, eu espero que vocês gostem muito da forma com que a gente vai conduzir esse trabalho, porque é necessário que se faça um repensar sobre isso aqui. Vamos começar falando do decreto 1171, desse histórico. Vem comigo aqui. O histórico super importante de como as coisas iniciaram. Esse desenho é bem interessante para a gente fazer uma reflexão inicial entre o bem e o mal. Veja como nós, em vários momentos da nossa vida, nós somos surpreendidos com essa ideia de ter que fazer alguma escolha. Então vamos aqui analisar o histórico da implementação do decreto 1171, o Código de Ética do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. É um histórico simples, começa com Fernando Collor de Mello. Em 1992, nós tínhamos um cenário extremamente caótico no âmbito do Brasil e muito especificamente no âmbito da administração pública. Com o impeachment do Fernando Collor de Mello, entra Itamar Franco. Não sei se vocês vão lembrar, um velhinho, uma pessoa mais, vamos falar assim, bastante experiente, mas muito simpático, que entrou com vontade de fazer a diferença. E aí, como Fernando Collor havia saído em 1992, ele sai no mesmo dia, toma posse o Itamar Franco, e esse novo presidente percebe, naquele gráfico que me dá uma impressão de ser uma pizza, um modelo de uma pizza, ele percebe que o maior quantitativo desse espaço estava sendo ocupado pelos servidores do Poder Executivo Federal. A ideia é, quanto mais gente,
mais problema. E aí nós tínhamos lá no Poder Executivo Federal, na área fim, muitos servidores, um quantitativo enorme de servidores. Por isso, a implementação do Código de Ética, o Decreto 1171, traz regras deontológicas, deveres e vedações. As regras deontológicas, precisa ficar muito claro para vocês, vem comigo aqui, William, precisa ficar muito claro para vocês que as regras deontológicas, eu gosto sempre de reforçar, ela é quase que o óbvio, gente. Por quê? Nas regras deontológicas, nós temos coisas práticas que devem ser feitas pelos servidores, como lá, né? Dignidade, decoro, zelo, eficácia e consciência dos princípios morais devem nortear os atos do servidor público, de modo que os atos desse servidor sejam para honrar a tradição dos serviços públicos, né? Então, a gente tem no Decreto 1171, lá em regras deontológicas, tópicos muito óbvios, vocês vão ver isso. Lá no inciso 2, vamos falar da capacidade do servidor de, por exemplo, fazer escolhas. Então, o servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim terá que decidir entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas é principalmente entre o honesto e o desonesto. Então, as regras deontológicas, para vocês terem uma noçãozinha básica, nós vamos tratar isso aí, tópico por tópico, vocês vão ver que elas vão tramitar muito pelo óbvio, né? Pela coisa que o servidor deve se sentir obrigado a servir a sociedade baseado nos comportamentos ali determinados, ali sugeridos, né? E aí, voltando para cá, nós temos aqui as regras deontológicas, como eu disse para vocês, os deveres e as vedações. Os deveres e as vedações são bastante pertinentes ao cargos, ou seja, tem cargos que vão ter deveres totalmente diferentes de outros cargos com outros deveres. Então, vai variar de cargos para cargos. Eu tenho as regras deontológicas que vai trazer um óbvio muito bom, muito tranquilo, e vamos aí depois perceber que os deveres e as vedações, eles são bastante pertinentes a cada cargo. E isso falando em prática, tá? Mas como a gente está falando do Poder Executivo Federal, vocês vão ver que os deveres e as vedações também são destinados aos servidores do Poder Executivo Federal. Voltando para cá, vamos dar uma olhadinha. Como foi a evolução desse histórico? Em 1999, houve a inserção da Comissão de Ética Pública. São 7 membros da alta administração, quem escolhe é o presidente da República, baseado em idoneidade moral, reputação ilibada e uma vasta experiência em administração pública. Ainda sobre esse histórico, no ano de 2000, e para afunilar as ações da administração pública, nós temos aí o Código de Ética da Alta Administração. Em 2007, temos uma coisa interessante, a criação do Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal. Vem comigo aqui. Esse sistema de gestão da ética do Poder Executivo Federal, ele é incorporado, implementado pelo Decreto 6.029, que é um outro decreto. Só que esse decreto 6.029, ele trabalha agregado ao decreto 1171, tanto que é ele quem faz as revogações do decreto 1171 que foram necessárias. Aliás, gente, vamos ser sinceros, né? De 1994 para 2007, a gente está falando de um longo período. Nesse longo período, muitas mudanças ocorreram. Então, é óbvio que o próprio decreto, tanto quanto outros documentos oficiais da administração pública, venham a sofrer modificações. Então, muito natural que esse decreto também tenha passado por algumas reformulações, né? A gente vai chamar de ajustes, mas na verdade foram revogados alguns incisos totalmente e outros incisos foram revogados parcialmente. Nós vamos ver isso ao longo das nossas aulas também, tá? O Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal, ele trouxe uma ideia de complementação. Gente, eu acho isso aqui maravilhoso. Deixa eu passar um por um aqui para vocês entenderem melhor. Olha só, vamos prestar atenção nisso aqui para vocês verem o quanto é importante a gente entender bem na prática isso aqui, ó. Integrar os órgãos, programas e ações relacionadas com a ética pública. Quando eu falo integração, galera, eu tô falando isso aqui, ó, ganhar força. Então, foi um sistema que veio com a ideia de criar uma força para o próprio Executivo Federal para melhorar as ações na administração pública relacionadas à ética. No segundo tópico, o que a gente vai entender? Veio para contribuir para a implementação de políticas públicas, tendo a transparência e o acesso à informação como instrumentos fundamentais para o exercício de gestão da ética pública. Eu gosto sempre de ler esses slides porque eu acho interessante o entendimento profundo disso aqui.
transparência e acesso à informação como instrumentos fundamentais para o exercício e gestão da ética pública. Gente, vamos ser sinceros, em toda e qualquer relação, seja ela laboral, seja ela conjugal, seja de amizade, de qualquer âmbito onde o ser humano precisa dividir espaço para conviver, a transparência e o acesso à informação são itens absurdamente importantes. Então, como gestora, o que eu vejo muito? Nas organizações, as pessoas têm muito problema de relacionamento porque falta a ideia de transparência, a ideia de verdade, colocar as cartas na mesa para que essa ética funcione. E tem uma ideia também que é super interessante, é a ideia do acesso à informação, ou seja, as pessoas precisam ser comunicadas, gente. Nós precisamos melhorar nossa comunicação interna. E essa melhoria na comunicação interna não tem por onde correr, ela melhora o fluxo da comunicação em toda e qualquer organização, seja ela em qualquer ambiente, seja de trabalho, como eu já disse para vocês, seja na família. A falta de comunicação tem criado conflitos seríssimos. Quando nós estivermos falando um pouco sobre qualidade no atendimento ao público, vocês vão entender dentro de qualidade no atendimento, inclusive em relações humanas, que é a outra disciplina que eu ministro, que eu adoro também, o quantitativo de conflitos que ocorrem em função da dificuldade que nós temos nessa comunicação. Então, é importante entender que o acesso à informação e essa transparência na comunicação fazem parte de itens vinculados à ética no serviço público. Outro item importantíssimo: promover com apoio dos segmentos pertinentes a compatibilização e interação de normas, procedimentos técnicos e de gestão relativos à ética pública. Veja que interessante aqui. Compatibilizar e interagir em relação às normas, procedimentos técnicos de gestão que sejam relacionados à ética. A ideia aqui é a palavra compatibilizar e interagir. Gente, alinhamento. Nós temos aqui em Brasília uma empresa chamada Sabin. É uma empresa que faz exames laborais, das mais famosas, inclusive das 100 melhores empresas para trabalhar do Brasil inteiro. Um abraço ao pessoal do Sabin, viu, gente? Alinhamento e compatibilização em termos de qualidade, em termos de gestão, em termos de atendimento. Isso pode ser em qualquer empresa. Eu estou dando um exemplo só por conta de dados que comprovam isso, né? Mas qualquer empresa pode ter esse alinhamento. Falando da nossa empresa, o Gran Curso Online. Gente, vocês precisam receber da gente aí do outro lado da telinha o que nós já temos aqui nos nossos próprios estúdios. Qualidade, gestão, compatibilização de normas, procedimentos técnicos, diálogo, né? A gente dialoga bem, uma gestão que funciona. Então, e olha o quanto é importante para toda e qualquer organização esse alinhamento. E por fim, o que o sistema fez? Ele veio com a ideia de ampliar, no sentido de articular ações com vistas a estabelecer e efetivar procedimentos de incentivo e incremento ao desempenho institucional na gestão da ética pública do Estado brasileiro. Lembra que nós começamos falando em Poder Executivo Federal? Olha como está terminando a minha fala nesse bloquinho aqui, nesse slide. Estado brasileiro, ou seja, ainda há esperança, pessoal. A gente pensava, então, no Poder Executivo Federal, servidores do Poder Executivo Federal. Agora eu estou terminando essa fala dizendo o seguinte para vocês: vamos ampliar isso, vamos trazer uma ideia de prática dessa ética no Estado brasileiro. Gente, eu sou esperançosa mesmo, acredita? É uma bandeira que eu defendo. Eu defendo essa disciplina como quem defende um filho, porque eu acredito no poder de transformação das pessoas. E quando as pessoas se transformam e elas podem contribuir para a melhoria de demais pessoas, nós estamos falando, ainda que a gente não queira, a gente está falando de transformação do sujeito moral, a gente está falando do indivíduo, nós estamos falando de você, novo servidor. Vem comigo aqui. Veja só, se a gente tem uma ética, né, que funciona bem, William aqui, ó, se a gente tem essa ética que pensamos, né, pelo menos pensamos que ela funciona, porque somos seres que estamos aqui no universo, vamos imaginar um detalhe importante agora. Gente, olha, são quase 15 anos enfrentando a mesma problemática. Professora, qual é mesmo a diferença entre ética e moral? Se vocês forem se aprofundar no tema e forem ler livros aleatórios, como os quantos vocês queiram ler aí, que vocês já tenham na sua casa ou que vocês queiram comprar, especificamente para o concurso público e para a administração pública, nesse momento eu não tenho nenhum para te indicar, porque como o CESP, muito especificamente, e outras bancas criaram um campo filosófico em termos de prova de concurso público e o cenário acabou tendo uma modificação, então a gente vai falar e vamos filosofar. Mas
sempre vai ter problema aqui, ó, na diferença entre ética e moral. Vamos começar por aqui. Qual a diferença mesmo elementar, né? A ética é uma ciência. Sendo ela uma ciência, na condição de ciência, ela vai levar o indivíduo a refletir e ela é uma ciência universal. Deixa eu passar aqui devagarinho para a gente falar de item por item. Então, ela é uma ciência. Por ser uma ciência, ela é reflexiva e por ser uma ciência reflexiva, levará o sujeito a um pensamento sobre sua própria prática em termos universais. Ela é uma ciência universal. Ela é abrangente, abstrata, permanente e ilimitada. Ela é também na condição de ciência, aquela que utiliza a cultura para estudar e investigar sobre o comportamento dos homens na sociedade. Gente, veja bem, o que é estudar o comportamento dos homens baseado na cultura, relacionando isso com sociedade? Os sujeitos, eles se comportam de acordo com as culturas em que vivem. Então, cabe à ética o estudo dessa cultura para entender e investigar em termos de estudos científicos, históricos, como essas pessoas se comportam na sociedade. Então, veja só. Ela não faz juízo de valor. E o que é dizer não faz juízo de valor? Ela não vai dizer se a forma com que essa cultura e as pessoas inseridas nela se comportam, não cabe à ética julgar se isso é certo ou se isso é errado. Cabe a ela entender, até porque já vem investigando isso. Então não faz juízo de valor. E aí também o que a ética faz? Ela deixa um recadinho para você, ó. Faça aos outros o que você gostaria que fizesse a você. E a gente tem um exemplo muito clássico aqui na Tailândia. As mulheres tailandesas, elas utilizam essas argolas, né? Meu Deus, eu fico imaginando, eu que sou agoniada, que gosto de me maquiar, passar a base aqui, ó, gente, entendeu? Você imagina uma pessoa utilizando essas argolas, não tem condição. Se fosse pra minha cultura, imagina, eu brasileira usando isso aqui, eu me sentiria a pessoa mais sufocada do mundo. Mas para essa cultura é absolutamente normal. É tão normal e é tão bacana que as mulheres que utilizam tais argolas são tidas como lindas, maravilhosas, super respeitadas. Então, quanto mais o quantitativo de argolas elas possuem, mais respeitadas e belas são. Por isso, querem disseminar isso para os seus filhos. Olha, o que é bom para ela, provavelmente vai ser bom para as filhas. Por isso a gente tem aqui no slide, ó, a garotinha pequenininha utilizando as argolas. Essa menina deve ter, porque no máximo, sei lá, 4, 5 anos de idade, né? Veja que a mãe, ela seria o exemplo, né, para a filha, e a filha a representação da própria mãe em termos de cultura e prática. Então nós temos a ética trabalhando nesse sentido, gente, utilizando a cultura, investigando o comportamento das pessoas na sociedade, entendendo como essas pessoas vivem, como essas pessoas se relacionam, como elas dividem espaços na sociedade. E aí eu vou mostrar um desenho para vocês aqui. Vem comigo aqui, William. A gente, só para entender, eu coloquei aqui, ó, ética é a ciência universal. Trouxe um desenho aqui, representando mais ou menos o globo terrestre, tem até uma casinha aqui, uma garotinha. É só para vocês entenderem mais ou menos que a gente está falando de um campo e de uma ciência que ela é ilimitada. E aí, uma perguntinha básica, né? Como vivem os homens nas diferentes sociedades? Você aí do outro lado, você me daria a resposta na ética ou na moral? Ó, como vivem os homens nas diferentes sociedades? A resposta desse questionamento estaria na ética ou estaria na moral? Gente, a resposta está na moral. O como seria a forma, o jeito de viver e conviver dessas pessoas, e não a reflexão acerca da forma. Então a gente já está falando agora de como essas pessoas vivem. Aí a gente vai entrar agora no campo da moral. O campo da moral, diferente da ética, é um campo talvez menos complexo. Vocês vão enxergar aqui comigo. Vamos aqui. Olha só, pessoal. Quando a gente fala da moral,
A gente vai tratar agora da parte das normas e das regras. O que eu preciso de você? Eu preciso que você faça essa reflexão inicial que nós falamos. Vamos para uma reprise aqui. Nós falamos do histórico da implementação do Código de Ética. Aí nós trouxemos uma ideia do porquê esse Código de Ética existe, né? A ideia, na verdade, do Código de Ética, a finalidade dele é orientar os servidores da administração pública, muito especificamente os dos servidores públicos do Poder Executivo Federal, a alinhar essa conduta no sentido de fazer desse texto, desse Código de Ética, de tudo que nele está escrito, fazer disso uma prática. Então a gente trouxe esse histórico inicial. Nós trouxemos também os dados históricos lá em 1992, com Fernando Collor, e fomos para 1994, a implementação do código. Fomos para 1999, falamos da Comissão de Ética da Alta Administração. Fomos para 2000 falando do Código de Ética. E, por fim, a gente falou do sistema de implementação, do sistema de gestão da ética do Poder Executivo Federal. Então, nós fizemos num primeiro momento, a gente fez um dado histórico e a gente passou para o conceito de ética. No conceito de ética, nós trabalhamos o campo da reflexão, a necessidade de nós, enquanto sujeitos que vivemos na Terra, se comportarmos de acordo com a forma com que precisa se comportar para melhor conviver. Agora nós vamos entrar num ponto bem específico. Nós vamos entrar no campo da moral. E para a gente entrar no campo da moral, necessariamente a gente precisa passar por essas questões da cultura. A circuncisão, por exemplo, onde os bebês aos 7 dias de vida nos países judeus, eles precisam passar por uma retirada do excesso de pele peniana. Isso é certo ou errado? Sabe que a resposta para essa minha pergunta não é nem que é certo nem que é errado, é que é simplesmente cultural. A utilização da burca no Oriente Médio, galerinha, é certo ou errado? Vamos voltar, é cultural. Olha mais uma pergunta. Se alimentar-se comendo ratas fritas na China. Meu Deus, que nojento isso, imagina. É cultural. Por fim, mais um exemplo aqui. Insetos na China, fritos, também é cultural. Então, no primeiro momento, a gente fala da ética, entendendo que a gente está tratando de uma reflexão acerca dessa prática e que pode mudar de um lugar para o outro. Agora a gente vai falar da moral. Quando a gente fala da moral, a gente já trata diferente, porque agora existe uma forma correta para ser aceita pelaquela cultura, por aquele lugar, por aquele espaço, por aquela sociedade. Então agora a gente vai falar da moral com um conceito normativo. Também aqui, ela traz a implementação das regras de conduta. A moral, diferente da ética, não faz investigações, já foram feitas. Agora, ela traz essas regras de conduta para serem praticadas. Por que a moral sofre uma forte influência da cultura para inserir essas normas, essas regras e essas leis? Porque nem tudo dá certo, gente. Dependendo do estado onde você mora e onde você está me assistindo, as regras são absurdamente diferentes. Imagine que nós estamos aqui bem pertinho de Goiânia e lá em Goiânia, um abraço aí pro pessoal de Goiânia, né? Dizem que o trânsito é meio complicado. É como se as leis de trânsito em Goiânia fossem diferentes dos demais estados do Brasil e não é bem por aí. É só a forma com que as pessoas se comportam em relação às normas de trânsito. Aqui em Brasília, por exemplo, nós temos a famosa lei do pedestre, né? Então aqui a gente pede, dá um sinal de vida e eu tenho até poder, eu e todos os cidadãos que aqui moram, de pedir para o colega, para o motorista que está no trânsito parar, porque é forte essa prática aqui e foi inserida há muitos anos essa lei aqui em Brasília e a gente pratica, né? As pessoas que vêm aqui de outros estados até devem achar estranho pelo o nível de obediência ser alto, o índice de obediência alto em relação a essa norma. A moral, ela passa a ser limitada no sentido
de ser cultural. Não tem como a gente praticar uma ação que é válida num lugar, praticar em todos os lugares. É válida num lugar e às vezes não é válida em outro. Por isso que a moral é limitada. A moral também é temporal. Vem comigo aqui. Por que a moral é temporal? É porque de tempos em tempos a forma de se comportar muda na sociedade. Veja que essa mudança acontece há muitos e muitos anos e nunca vai deixar de acontecer, porque nós não somos seres estáticos, imutáveis, né, gente? Apesar de termos a nossa essência, de acordo com as regras morais, nós vamos nos comportando também de forma diferente. Veja que tanta coisa, tantas mudanças que houveram nas 2 últimas décadas, não somente no formato com que a sociedade vai enxergar o outro, mas como essas normas e essas leis e essas regras, muitas vezes até precisando flexibilizar para que a sociedade se sinta mais participativa, né? Então, muitas coisas mudaram, a gente vai conseguir falar sobre isso ao longo das nossas aulas aqui. A moral faz juízo de valor. O que é fazer juízo de valor? Ela diz se está certo ou se está errado. Existem aí, então, diferentes morais. E o que é existir diferentes morais? O meu certo pode ser o seu errado. O seu errado pode ser o meu certo. Veja bem, estou falando com o Brasil inteiro. Em cada um dos estados em que essa aula chegar e que você me acessar, a gente vai ter um modelo diferente. Adoro essa coisa do sotaque no Brasil. Adoro. Sou super fã do sotaque de todos os alunos que conversam com a gente percebe um jeito diferente de ser de cada um. O carioca diferente do nordestino, diferente do mineiro. Aqui em Brasília, por exemplo, a gente está em busca desse sotaque, né? Ele não foi identificado ainda. Engraçado falar sobre isso. Vou aproveitar um momentinho aqui para a gente falar um pouquinho sobre isso. Por que não existe esse sotaque bem específico aqui em Brasília? Porque a construção de Brasília, como todos vocês já sabem, obviamente, ela se deu via aérea praticamente, né? As pessoas vinham de avião e material vinha de avião porque não haviam estradas. Então, na verdade, os candangos, que são as pessoas que vieram viver em Brasília para trabalhar, eles vieram de várias localidades do Brasil inteiro. Sendo assim, houve uma mistureba. Então, aqui em Brasília é interessante que você não vai encontrar um sotaque específico, mas também não vai encontrar uma comida específica. Dizer, isso aqui é uma comida tipicamente brasiliense. Você vai encontrar uma mistura de culturas. Vai encontrar, então, vamos aqui comigo, diferentes morais. E essas diferentes morais se dá por conta dessa diversidade. A moral, na verdade, gente, é uma coisa prática. É algo que a gente pratica. Então, ao ser praticado, a gente vai verificar se existe esse certo e esse errado. Pessoal, esse primeiro momento, tratando de ética e de moral, veja que a gente falou de ética como um item bem reflexivo, né? E quando a gente adentrar o decreto 1171 e a gente for pegar tópicozinho por tópicozinho lá, desse decreto tão pequenininho e que complica a sua vida no concurso público, você vai perceber o seguinte: precisamos aprofundar o nosso entendimento acerca do decreto. Na verdade, nós precisamos dar vida ao decreto, muito mais que dar vida. Entender o decreto não como um inimigo, mas como um documento que chega para nortear as ações desse servidor. E norteando as ações desse servidor, nós vamos ter grupos mais alinhados, servidores mais especificamente pensando sobre o coletivo e pensar sobre o coletivo para ter um impacto no coletivo, para ser bem melhor para uma sociedade inteira. E aí nós temos aqui a moral como uma coisa prática. Para a gente finalizar esse bloquinho, eu quero deixar esse recado para vocês. Todos nós utilizamos máscaras. Veja só, vem comigo aqui, querido. Todos nós utilizamos máscaras. E essas máscaras servem para quê? Elas servem, gente, para mostrar a forma com que nós precisamos nos organizar na sociedade, no sentido de nos comportarmos aqui. Veja bem. Por que a gente utiliza máscaras o tempo todo? Analisa a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Veja como você acorda. Você já acorda de pijama com roupa tranquila, com roupa de dormir. Depois você vai para o banho, vai para o café da manhã, vai se organizando, sai para o seu trabalho. Aí vai lá para o órgão que você vai trabalhar. Dependendo do órgão que você vai trabalhar, se a gente estiver falando, por exemplo, em carreiras de tribunais, a
roupa provavelmente vai ser mais social. Se a gente estivermos falando em carreiras policiais, o cara já coloca a farda. Essas máscaras identificam a forma com que nós precisamos nos comportar na sociedade. E aí eu não vou falar só em termos de vestimenta não, tá? Eu vou falar aquilo que acompanha também determinadas vestimentas, que é o nosso próprio comportamento. Imagine-se indo a um casamento, evento, casamento, onde? Numa chácara. Poxa, o casamento numa chácara tem um modelo completamente diferente de um modelo num salão de festa chiquérrimo, ou então na praia. Ou seja, essas máscaras são importantes para que a gente consiga fazer adaptações de nós mesmos onde quer que a gente vá. E aí, a gente vê aqui também a necessidade, pessoal, de andarmos com essa tal mala da moral, né? Eu costumo chamar essa mala de mala da moral. O que é essa mala da moral? A gente coloca tudo que a gente é nessa mala aqui, ó. Dá uma olhadinha. E essa mala tá ali, ó. Levo na mala todos os personagens que sou, sem me perder de mim, pois os meus personagens são a representação de mim mesma em vários cenários onde eu passo pela vida. Significa dizer o seguinte, que em todos os lugares onde nós andamos, nós precisamos nos adequar às normas morais existentes determinadas no âmbito daquele espaço. Então existe um contexto a ser percebido. Esse contexto, ao ser percebido, ele me informa e me dá um sinal muito bacana de como eu preciso me comportar na sociedade para que eu seja aceita dentro do contexto social em que vivo. Gente, eu quero deixar um abraço para todos vocês, tá bom? Esse primeiro momento eu preciso que vocês entendam essa diferença entre ética e moral, que vocês entendam a necessidade da gente se adequar a todo tempo a uma sociedade que exige da gente condutas adequadas em termos de código, em termos de regras, de normas, de leis, e nós vamos nos aprofundar mais e mais nessa disciplina que eu acho que é extremamente importante para uma reformulação na administração pública, que vai começar com você, meu querido aluno, meu querido servidor público, meu querido futuro servidor público. Um beijo enorme para vocês e até a próxima aula.